Olá, meu nome é José Carlos Carvalho, seja muito bem-vindo à live da Oliveira e Carvalho Auditoria e Consultoria. Hoje teremos a grata satisfação de receber aqui na nossa live o Dr. William Douglas. Dr. William Douglas, que é um juiz federal e é uma referência para todos nós que já fizemos concurso público. Como você sabe, eu fui auditor fiscal, fiz o concurso há muitos anos atrás e estudei a partir das obras do Dr. William Douglas. Ele hoje é um juiz federal, além de ser um juiz federal, é empresário e é uma referência para todos nós. Deixa eu convidar aqui o Dr. William Douglas para se juntar-se a nós. Muito bem, para você que está chegando agora, espero que você esteja bem, sobrevivendo e com saúde em tempos de coronavírus, né? A nossa obrigação é sempre olhar o copo meio cheio e a gente sabe que isso vai passar. Tudo na vida vai passar, né? Essa pandemia que a gente está atravessando também vai passar, né? Desde que nós façamos a nossa parte, né? E trabalhamos, né? Dr. William Douglas já está conosco. Seja muito bem-vindo, Dr. William. Olá, boa noite, meu querido amigo, né? José Carlos de Oliveira Carvalho, grande figura da República. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Quero dizer que é uma honra muito grande poder estar conversando com as pessoas que confiam no José e dizer que estão confiando muito bem, né? Eu conheci ainda servidor público, e a verdade é que o serviço público não consegue, às vezes, segurar os melhores, né? Às vezes, a iniciativa privada vai lá e pega da gente alguns talentos, e é o caso eu conheço alguns casos, e às vezes vão, como o Zé Carlos, para ajudar as pessoas a lidar com o serviço público, que não é fácil, né? com esse monstro, né? Que é a administração. E às vezes não, às vezes, por exemplo, tem o Jerônimo Temel que virou coach, virou palestrante. Então, o serviço público ele tem emprestado alguns grandes valores. O Zé Carlos, eu conheci trazendo ele para a editora Ímpetus, e justamente pela altíssima capacidade técnica que ele tem, e desde então nós nos tornamos amigos, é um amigo querido. Então, quando ele me convidou para conversar, com certeza eu tinha que dizer sim, pela estima, pela admiração e pela oportunidade de tentar ser útil a todos aqueles que estão participando, dentro do espírito generoso que o Zé Carlos tem. Ele está fazendo isso no Instagram, de forma que todo mundo que quiser participar está aí, né? Então, um prazer estar contigo aqui, Zé Carlos. Eu é que agradeço, doutor. Sei que a sua agenda é absolutamente enlouquecida, né? Você que é extremamente trabalhador, comprometido, é um homem de Deus, e aí a questão religiosa à parte, é um magistrado, é empresário. E eu já queria aqui destacar uma coisa. William, você sabe que você foi por demais determinante na formação da minha personalidade. Na época que eu fazia concurso público, eu li um livro, não sei se você conhece, chamado Como Passar em Provas e Concursos Públicos. Tá aqui, rapaz. Vou pegar aqui, ó. Ele está aqui fazendo base para... É que eu vou pegar aqui. Opa! Esse livro, ele é uma bíblia para quem fez concurso público. O próprio. E aí tem coisas lá que a gente lendo parece loucura. O meu respeito como eu lido com o meu tempo vem da sua obra. Você dizia ali que a gente precisava fabricar tempo, achar pequenas brechas de tempo no nosso dia para que a gente pudesse se dedicar àquilo que efetivamente faz sentido. E aí eu lembro que você falava assim, o sujeito acorda de manhã, e aí vai escovar o dente, vai lavar o rosto, vai fazer sua higiene pessoal, não precisa gastar 1 hora fazendo isso. Ele pode fazer isso aí em menos tempo. Vai almoçar, ele não precisa almoçar em 60 minutos, né? Ele pode almoçar em 30 minutos, e com isso começa a sobrar tempo para eu fazer o que eu efetivamente tenho que fazer. E muito aprendi e pratico isso na minha vida até hoje, graças a você.
A gestão do tempo, ela é fundamental para qualquer profissão, para tudo que eu vá fazer, porque para fazer bem feito requer tempo, né? As coisas que são bacanas são coisas que são desenvolvidas no longo prazo. E eu preciso me dedicar. Bom, para você que está chegando agora, o Dr. William Douglas, ele além de juiz federal, empresário, autor, ele tem aí um dos currículos mais brilhantes da República, foi defensor público, foi delegado. O Dr. William Douglas foi tudo, né? E a minha antítese, porque ele passou em primeiro lugar em tudo que fez e eu só passei em último. Então, temos aqui alguma coisa em comum às avessas. Nossa pauta de hoje, doutor William Douglas, nossa live é destinada a empresários e a executivos, de maneira geral, né? O senhor bem sabe, a gente tem contato com aproximadamente 1.300 clientes aí ao longo do Brasil, grandes, pequenos e médios, e todos eles atravessam desafios no que concerne à gestão, né? Gestão que eu entendo que é um dos pontos cruciais para sucesso. E aí tem aí questão de cultura organizacional, tem questão de foco, tem questão de resiliência, a questão da gente estar atento, saber lidar com opiniões contrárias, né? Saber cuidar das pessoas que se aproximam para adulação. Eu lembro, inclusive, de ter lido um artigo seu, acho que foi na HSM, que falava sobre isso. Então, vou passar a palavra para que o senhor possa fazer suas contribuições. O que um juiz pode dizer a um CEO? Vamos lá. E acabei de lembrar, muito importante, né? A vara do Dr. William Douglas, ela é premiada como uma repartição pública de referência no que tange à eficiência. Então o Dr. William vai falar para a gente o que ele de fato pratica no dia a dia. Portanto, uma abordagem teórico-prática. A palavra é sua, doutor. Ok, legal. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero dizer que esse tema é um tema que é muito caro a mim, que é gestão. Eu descobri um pouco sobre gestão, só para você ter uma noção, quando eu fui fazer um curso de políticas públicas e governos na UFRJ, e na COP, que é da UFRJ, e lá eu tive aula de administração. Eu não estava muito afim de ter aula de administração, mas o professor e o livro conseguiram me seduzir, e eu estava começando chegando a hora de eu virar juiz titular, e eu sabia que eu ia ter que começar a gerir a vara, ter esse desafio que vocês aí têm, e eu sabia que como eu ia ter que começar a gerir a vara, e eu tinha falta de recurso, pouco funcionário, a equipe não tinha equipe, tinha um monte de gente que trabalhava no mesmo lugar, muita demanda, muita cobrança, muita responsabilidade, e eu cheguei à conclusão, com isso, foi essa experiência lá, tendo aula sobre William Deming, que é um gênio da administração, que revolucionou a administração no Japão. E, na mesma época, eu era professor da Federal Fluminense por concurso efetivo, professor efetivo, e recebi um convite para ir para uma universidade particular, a Universo. E na Universo foi interessante, porque na UF a gente não tinha dinheiro para fazer nada, para fazer um evento, para pagar o almoço do palestrante, a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que cotizar. Quando eu fui para Salgado de Oliveira, que é um grupo extraordinariamente grande, gente, tinha dinheiro, cara. Tudo que você precisava, tinha dinheiro para trazer o cara, tinha dinheiro para pagar o almoço. Agora, tinha que dar lucro. Se não desse lucro, cabeças iam rolar. E eu gostei desse mundo, porque o mundo do serviço público era um mundo onde a coisa não dava para dar errado, ninguém é demitido, né? A coisa vai levando, mas também não dava certo. Faltava coisa, né? Quando eu fui para a iniciativa privada, eu falei, gente, eu gostei desse mundo. Então, eu quero aqui a primeira coisa dizer para os clientes do Oliveira Carvalho, dizer o seguinte, olha, o mundo de vocês é muito legal, porque o mundo de vocês pode dar errado, mas pode dar muito mais certo do que o meu mundo, que é o mundo do serviço público. E eu fiquei encantado, e eu falei assim, gente, será? E eu sou servidor, eu tenho alma de servidor público, né? Eu amo o judiciário, eu gosto de ser servidor. Antes eu fui delegado de polícia, antes fui defensor público, sou professor, né? Fui professor de Universidade Federal. Hoje eu sou professor associado na Federal do Mato Grosso.
eu falei assim, cara, será que eu consigo levar essas coisas boas da iniciativa privada para o serviço público? Porque eu falei, se eu conseguir levar essa garra, essa pegada da iniciativa privada, não é só a necessidade, é a vontade. Que eu conheço muito empresário. Não é só pelo dinheiro, não. O cara quer fazer acontecer, ele gosta, ele nasceu para aquilo, ele tem o vírus. Eu quero falar isso para você, você que está me ouvindo aí, você que é um cliente do escritório. Cara, você tem o vírus, não é só pelo dinheiro, é pela realização, é pela vontade de fazer acontecer. E eu falei assim, cara, e se eu conseguisse levar isso para o serviço público? E dá para levar se você entender a diferença, que o que para a iniciativa privada é o lucro, para a gente é o serviço bem prestado à população. Esse é o meu lucro. O meu lucro é, como acontece, o advogado dizer que comemora quando o processo cai na quarta vara. Porque ele sabe que anda mais rápido, ele sabe que ele vai ser bem atendido. Opa, cara, pô, legal. Então significa que eu estou prestando bem o meu serviço. O que é uma responsabilidade maior, porque a gente detém um monopólio, né? Então a nossa responsabilidade é muito maior. Então, o que eu posso dizer é que o resultado da aplicação de conceitos da iniciativa privada e de outros conceitos que eu vou falar aqui ao longo dessa nossa rápida conversa fizeram com que a Quarta Vara tenha hoje vários prêmios. Ela foi finalista mais de uma vez do Prêmio Novare. Ela esteve em 2 mostras nacionais de qualidade do serviço público, está no banco de melhores práticas do CNJ e do Conselho da Justiça Federal. Eu já recebi várias medalhas, inclusive quero dar aqui a notícia. Eu recebi a notícia ontem de que eu fui agraciado com a medalha do Exército. Estou muito feliz que eu sou oficial de infantaria, oficial da reserva. E é a minha 4ª medalha militar, Carvalho. Então, parabéns. Parabéns. Tanto essa quanto a medalha Soldado da Paz foram medalhas dadas pelo Exército por conta do meu trabalho dentro da cidade, com a magistratura, com a preocupação com a questão previdenciária, com isso tudo. E para terminar, só para o pessoal entender, foi feito um estudo pela Federal do Mato Grosso, em cima de estatísticas, chegaram na quarta vara porque era um ponto fora da curva. A vara foi estudada numa tese de doutorado apresentada na Uninove, e o presidente da banca é o ministro Edson Fachin, foi o ministro Edson Fachin do STF. Então, quem está falando aqui é, a um só tempo, um cara que ama o serviço público e que levou conceitos da iniciativa privada para o serviço público. E que ama a iniciativa privada, com tudo que ela tem de vigoroso. Como juiz, eu vivo dizendo que o juiz tinha que passar, antes de ser juiz, ele tinha que passar um tempo dentro de uma empresa para saber como é que é difícil. E isso faz falta, porque quem paga as contas do país são vocês, empresários. Quem mexe a economia, quem gera, quem cria riqueza, quem dá emprego, quem dá oportunidade, quem paga tributo, são vocês. E isso, às vezes, o serviço público não consegue perceber. O serviço público trata vocês, e eu quero me pedir desculpa aqui, porque eu vejo isso várias vezes, como vocês fossem empregados e não o contrário. Empregados somos nós. Eu sei que, na soma disso tudo... e eu tenho esse livro aqui, que o Zé Carlos falou agora há pouco, ninguém queria publicar, porque era um livro sobre como passar em concurso, que não é de nenhuma matéria que cai no concurso. Eu procurei 5 editoras, nenhuma editora quis publicar esse livro. Então, o único jeito de eu publicar o meu livro foi criar a minha editora para apresentar o meu livro para mim, para poder publicar o meu livro. Então, foi o que eu fiz. E daí a editora virou best-seller, a gente criou um nicho editorial, a gente mudou muito o mercado jurídico, a gente criou um mercado novo, a gente fez um monte de coisa aqui. E depois eu vendi parte da editora para uma multinacional. Então, acabei sendo apresentado ao mundo do M&A. E no M&A tive as recompensas que normalmente se tem no M&A. E aí, daí... E veja, Zé Carlos, olha só, eu conheci você por causa disso. Porque eu te achei como grande escritor, como um cara que entendia muito do assunto.
Então, eu fui, na Ímpetus, como presidente do Conselho Editorial da Ímpetus, procurar um grande autor. Então, aquela minha coragem de empreender e de criar a minha própria editora acabou gerando essa nossa amizade e mais um tanto outro de coisa. Então, hoje, o que eu gostaria de fazer aqui nessa nossa conversa? Talvez até agradecendo tudo que a iniciativa privada me ensinou e me ajudou para ser um juiz melhor, estabelecer algumas comparações, algumas perspectivas para tentar ser de alguma utilidade para você que está aí. Então, para mim está sendo um prazer. Eu queria deixar muito claro que eu não tenho a menor pretensão de ensinar nada a vocês. Tá? Quem sabe ganhar dinheiro, quem sabe gerir empresa, quem está preparado para isso que está aí fora, com ou sem pandemia, são vocês. O que eu quero é dizer o seguinte, gente, olha, na minha experiência, e por causa dos nossos pontos de contato, pela nossa interface, eu acabo observando algumas coisas e eu estou aqui para conversar. É um colega, é um cidadão, um concidadão que está querendo conversar e passar algumas impressões, alguns aprendizados com a esperança, com a expectativa de que seja de alguma utilidade. E quero, desde já, pedir que você, se acontecer, conte ou para o Zé Carlos ou para mim. Então, você pode depois mandar lá uma mensagem para o Zé Carlos para a gente ter um feedback que eu acho muito importante. Quero dizer que essa live acontece no meio de uma pandemia, de tempos difíceis, em que já está chegando a segunda onda que foi avisada, foi anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que, além do problema da pandemia, nós teremos o problema da crise econômica. E não é vida versus economia, porque é vida versus vida, porque a economia diz respeito a vidas, diz respeito ao cara ter dinheiro para comer, para se divertir, para estudar, diz respeito a tudo estar funcionando, ao Estado ter dinheiro para fazer o que tem que fazer, porque dinheiro não dá em árvore, então, em algum momento, a gente vai ter que enfrentar essa realidade. E vocês, empresários e gestores, sabem bem disso. Agora, nesses momentos, se vocês me perdoem já tocar nesse assunto, nesses momentos, infelizmente, a gente tem um aumento do suicídio de empresários, de donos de empresa. É histórico, é um dado histórico. Porque o sujeito, ele sabe as responsabilidades que tem, sabe o quanto que tem para pagar, e quando vê tudo acontecendo, às vezes ele, num momento de desespero, ele acha que a melhor solução é dar cabo da própria vida. E eu estou aqui dizendo que, se isso em algum momento passar pela cabeça de algum de vocês, a gente, principalmente os homens, numa sociedade machista como a nossa, a gente tem muita dificuldade de abrir o coração, aquele papo de homem não chora, de dizer que não está aguentando. Eu quero dizer que homem pode chorar, homem tem momentos difíceis. Você não pode deixar de pedir socorro quando sentir que está precisando. E um dos caras que você pode fazer isso está aqui. Então, você está vendo a cara do sujeito. Está aí na tela, que é o Oliveira, que é um cara humano, que é um cara muito técnico, é um cara que tem muita solução técnica, mas é um cara que tem essa preocupação também. Agora, seja com ele, seja com seu psicólogo, psiquiatra, seja com o líder religioso lá, o pai do pastor, o pai de santo, eu não sei quem você vai procurar, um melhor amigo, mas não carrega isso sozinho, porque está difícil. E eu quero dizer que, para a sua família e para a sua empresa, por pior que pareça para você, não existe ninguém melhor do que você para resolver isso. Não tem. Se você sair do jogo, meu irmão, não tem ninguém tão bom quanto você para fazer isso. Então, por mais difícil que seja, segura a onda, pede ajuda e vamos em frente. Vamos lembrar que, primeiro, que grandes empresários quebraram. Ford quebrou, Steve Jobs quebrou. Então, a gente quebrar, ainda mais agora, porque a gente tem até uma desculpa para quebrar, né? Tipo assim, ó, quebrou, pandemia. Mas vamos levar pelo menos o aprendizado. Bem, o que eu queria dizer para vocês? Além dessa experiência disso que eu já falei, veja,
Eu sou executivo da maior empresa do país. Eu sou executivo do governo, que está em todos os municípios. Tem 10 milhões de funcionários. Tem a maior folha de pagamento. E é a única empresa que pode aumentar seu faturamento por decreto. Está errado, dá problema, vai dar ação judicial, mas o sujeito, de um dia para o outro, ele aumenta o faturamento. É um absurdo, mas acontece. Também sou executivo do seu pior sócio. Porque o governo é o seu sócio malvado. Porque ele não ajuda nada, ele atrapalha a beça. Não ajuda nada, eu não vou dizer isso, mas uma boa parte das vezes ele atrapalha, ajuda menos do que deveria ajudar, atrapalha mais do que deveria atrapalhar, e sempre está lá. Às vezes, porque o teu sócio, pessoa física, ou que seja, o grupo, que seja, ou qualquer que seja a estrutura, né? Ele só leva dinheiro se ganhar dinheiro. O governo não, é o sócio que ele presume, em certas hipóteses, né? O Oliveira é especialista nisso, ele diz assim, não, você lucrou tanto, você não lucrou nada, e o governo está lá cobrando a parte dele. Eu, como juiz, eu sou juiz também de execução fiscal, né? A gente está lá quando tudo dá errado, né? Você vai, infelizmente, encontrar um juiz federal pela frente. Enquanto não dá errado, enquanto está girando, a gente está o tempo todo lidando com empresa, né? Eu mexo por exemplo, com financiamento bancário de Caixa Econômica, eu lido com empresa o tempo todo. A questão de certidão, né? A gente está o tempo todo ali sendo chamado a conceder liminar, antecipação de tutela. Então, a gente acompanha o desafio que é ser empresário nesse país, a gente sabe como é difícil. Eu, talvez, um pouco mais, porque eu vivo essa realidade na iniciativa privada, seja como professor, seja como consultor em editoras. Então, eu acabo vivendo mais. E a gente comunga, a gente compartilha um mesmo leque, pelo menos parecido, de sofrimentos. Um dos maiores riscos do juiz é ele achar que é Deus. Uma das reclamações que se faz do juiz é ele achar que é Deus. Inclusive, dizem qual a diferença entre Deus, entre o juiz e o desembargador, é que o juiz acha que é Deus e o desembargador tem certeza. E eu estou me sentindo à vontade de repetir essa piada, porque eu sou o próximo desembargador. Então, daqui a pouco eu vou sair da suspeita para certeza. Eu sou o juiz mais antigo aqui da 2ª Região. Eu sou juiz já há 27 anos e a próxima vaga é por antiguidade e eu sou o mais antigo. Então, em condições normais de temperatura e pressão, não acontecendo nenhum cataclisma, eu sou o próximo desembargador aqui do TRF2. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eu também conheço vários empresários. Eu tenho aí pelo menos meia dúzia de amigos bilionários, bilionário mesmo, de Forbes. Converso com eles, convivo, e eu tenho essa vantagem, porque eu convivo com eles, eu convivo com o pessoal lá do pré-vestibular para negros e carentes, eu uso aqui o Anel de Tucum, que é o compromisso com os pobres. Então, eu ando com um cara que tem que caminhar 8 quilômetros, 10 quilômetros para ir assistir uma palestra, porque não tem dinheiro para o ônibus. E eu ando com um sujeito que vai de legacy para um lado e para o outro do país. Então, eu consigo ver bastante esse espectro. E, gente, infelizmente, tem muito dono de empresa, muito cara rico, muito CEO, que também tem esse problema de achar que é Deus. Então, o que a gente chama de juizite, que existe, infelizmente, e em alguns casos, e é algo ruim para todo mundo, a começar pelo próprio juiz que porta essa enfermidade, que é a juizite, a gente também tem um monte de chefe, às vezes não é nem o CEO, não, às vezes é o gerente ali de chão de fábrica, ele já tem aquele queixo levantado que vai ser ruim para todo mundo. Agora, se por um lado acusam os juízes e os empresários, os ricos, os CEOs, do complexo de Deus, por outro lado também querem que a gente seja Deus. Porque querem que a gente dê solução para tudo. Quer que a gente resolva. Então, nós temos esse problema. Outro problema,
pressão de vários lados. Outro problema, a necessidade de tomada de decisões muito rápidas, às vezes em ritmo frenético, às vezes sem ter quantidade suficiente de informação. É um problema que nós, juízes, e vocês, empresários, têm. Outro problema, a necessidade, o desejo de ter mais recursos, a escassez de recursos. Quantas vezes a gente quer ter mais gente para trabalhar, para fazer acontecer, mais verba para fazer alguma coisa e não tem? O excesso de tarefas. Nós temos sempre alguém em cima da gente, né? Ou você tem o teu sócio, ou você tem o teu conselho de administração, ou se não tiver nenhum deles, você for o único dono da empresa, você tem um patrão que pega no seu pé chamado mercado. Você não tem como, você vai ter que prestar satisfações ao mercado, você vai ter que prestar satisfações à lei. Então, eu tenho que lidar com os tribunais acima de mim, com a fiscalização da mídia, com a fiscalização do Ministério Público, e você, amigo, também. Então, nós não somos os donos da bola, nós não somos os donos da verdade, nós estamos sob observação e temos que aprender a lidar com isso. Você talvez tenha os acionistas em cima de você e nós, servidores públicos, temos acionistas, que é o povo, que é, na verdade, o dono da grande empresa chamada Brasil e que não sabe distribuir o lucro. Agora, de tudo, eu diria que talvez dois dos maiores problemas que a gente passa, um é que a gente é vendido como vilão, então o judiciário é vilão, o servidor público é vilão, e o rico é vilão, o empresário é vilão. Eu quero dizer que eu sei que para muita gente, você que dá emprego, você que move a economia, você que constrói, você que gera riqueza, é visto como bandido. E a gente tem que mudar essa cultura. O Brasil não cresce, nenhum país cresce sem ter empreendedor com condições de trabalhar, com liberdade de trabalhar, com liberdade de quebrar, né? Tem que ter coragem de se quebrar, e com a liberdade de ser premiado quando dá certo. Então, vocês contem em todos os lugares onde eu vou, eu falo isso o tempo todo. O Brasil, a universidade, as academias, o governo, o parlamento, os magistrados precisam entender que o empresário é um elemento útil e necessário para este país crescer. Então, temos que lembrar disso. E de tudo, para terminar as nossas agruras, eu diria que há uma solidão do cargo. O cargo de juiz é um cargo solitário. Por mais que você possa conversar, pedir ajuda, consultar, ter equipe, no final da história, amigo, quem responde pela decisão sou eu que assino. Então, eu estou aqui com uma causa que, dependendo do lado, um lado diz que ela é de 200 milhões e o outro lado diz que ela é de 2 bilhões. Eu acredito que o número real ainda está indo para a perícia, mas é uma causa de numa faixa aí de 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Qualquer decisão que eu der é muita responsabilidade. E uma causa desse valor sempre vai ter alguém desconfiando. É ruim, mas olha só, é o cargo. Quem mete a caneta e tem que assumir sou eu. E tem que ser homem para fazer isso. Homem não no sentido de gênero, mas homem no sentido de atitude da raça humana. Eu estou falando de homem, a soma de homem e mulher. Estou falando do homem lato sensu. Tem que ser um homem, tem que ter coragem. Que é o que você passa também. Então, o cargo é solitário, é difícil, e o seu também é. Então, nós partilhamos o mesmo pão, às vezes amargo, mas também doce, porque quer saber uma coisa pior do que ser empresário? É não ser empresário mesmo. Porque a gente sendo empresário, e eu falo porque eu também, e a lei me permite ter cotas em empresa e eu tenho, cara, a gente pelo menos decide quem é que vai ser mandado embora na hora que está tudo errado. A decisão é sua. É ruim ser juiz? É difícil pra caramba. A gente é injustiçado, mas eu ainda prefiro ser juiz do que ficar na mão do juiz.
Então, os cargos de poder, eles são difíceis, mas têm os seus prêmios. E eu escolhi isso e você escolheu isso. Muito bem. Tudo que eu falo, que eu vou falar aqui, tem funcionado. Então, eu tenho uma proteção, uma blindagem de que o que eu estou falando é confirmado pelas estatísticas. Você abre o portal da Corregedoria e você vai ver que a gente está em primeiro lugar. Você vai ver os elogios, você vai ver os prêmios. De forma que não dá para você dizer que não funciona, que é historinha. Então, você que está participando dessa conversa, se em algum momento você duvidar do que eu estou falando, eu quero dizer assim, amigo, o que eu implantei na Quarta Vara com a ajuda da minha equipe, eu não faço nada sozinho, deu resultado, a vara é premiada, é conhecida, é reconhecida, tem números legais e tem uma coisa que, infelizmente, não é medida, hein, Zé Carlos? O bom ambiente de trabalho não é medido pelo Conselho da Justiça Federal nem pelo CNJ. E isso faz toda a diferença. Que é uma coisa que é importantíssimo. Então, o cara quer saber quantas sentenças você deu, quantas estão em atraso, mas não quer saber se o teu funcionário está feliz. Não quer saber se ele está ficando doente porque está sofrendo muita pressão, que pode não chegar ao assédio, mas dependendo da pressão, o cara fica doente. E é um fator necessário. Tanto que tem um país, o Butão, que tem a felicidade interna bruta. Né? Eles criaram o modelo, né? A ideia não só de PIB, mas também de FIB, né? Felicidade interna bruta. Então, o que eu quero dizer, gente, o que eu estou falando aqui funciona até no serviço público. E se funciona no serviço público, irmão, vai funcionar em qualquer lugar. Vai funcionar na sua empresa. Então, eu não tenho a pretensão de ensinar nada, quem sou eu, mas eu tenho a expectativa, a esperança de que você, movido pela confiança do Zé Carlos que me chamou, movido pelo meu currículo, que não tem como você questionar pelos resultados, é a legitimação pelo resultado, que você pelo menos fale assim, cara, eu vou testar um pouco do que esse juiz federal aí está falando. Eu vou testar. Doutor William, a gente tem muitos elogios aqui. O último que eu vi aqui agora foi da doutora Silvia Drummond, que foi colega nossa, professora de processo civil para concurso público, dizendo que é sempre maravilhoso poder lhe ouvir. E eu vou endossar cada palavra sua a partir dos comentários que estão sendo postados aqui. Colocar aqui a frase vai passar como mantra, e nós temos isso como mantra, né? A gente tem que ter em mente que, por maior que seja a dificuldade, no fim das contas, ela nos torna mais fortes. Isso aqui não é só um papo filosófico, não. Isso aqui é verdade. Uma vez eu vi uma definição, a gente é instado desde pequenininho a olhar para o fracasso como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, assim, o fracasso é tão somente a oportunidade que eu tenho de recomeçar de uma forma mais inteligente. Se a gente passar a olhar para o que deu errado dessa forma, e ninguém está inventando nada, os grandes homens e mulheres da história fizeram isso. O Oscar Smith do basquete, ele ficava treinando arremesso de cesta, fazia 1.000, 2.000 arremessos por dia, como ele errava. Isso vale para o Michael Jordan também. O Zico batendo falta, ficava treinando de forma insana, obsessiva, até ele conseguir desenvolver a habilidade. Então, é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança. Né? Quer dizer, as coisas não trazem resultado de forma instantânea. Muitos empresários, doutor William, reclamam hoje da dificuldade que a gente conseguir implantar uma cultura organizacional de longo prazo. Porque, por conta da facilidade da comunicação, da tecnologia da informação, que é uma maravilha, que é uma bênção, a gente passou a inconscientemente admitir que tudo é instantâneo. As coisas não são instantâneas. Existe uma fila, e a fila anda. Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Né? Um outro comentário que foi postado aqui, a partir de sua fala, é assim, como é que a gente lida com a dispersão? E aí eu queria lhe ouvir, entendendo como dispersão a dificuldade que as pessoas têm de conseguir se concentrar numa determinada coisa. No seu artigo, o que um juiz pode dizer a um CEO, o senhor falava lá da importância do foco. Meu Deus,
A gente está conversando com as pessoas, mas as pessoas estão com a cabeça nas nuvens. Assim, a pessoa está de corpo presente, mas a alma está lá. E isso traz infelicidade, né? Felicidade tem a ver com presença, né? Se eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não posso estar pensando em outra coisa. Se você está no trabalho, se dedica ao trabalho, pô, faz o melhor. Se você está estudando, se dedica ao estudo, faz o melhor. Se você está com a tua família, se dedica a ela, faz o melhor. Outro dia, eu fiz uma pesquisa e a partir de um estudo americano que dizia que os trabalhadores americanos gastavam metade do seu tempo em rede social, metade do tempo. E aí, eu fiz essa pesquisa na empresa, eu conversei com executivos de outras empresas, a gente tem clientes grandes, médios e pequenos. Tem um colega que pontuou um estudo para mim, que na empresa dele ele colocou câmera, e ele disse que 62% do tempo era gasto com Facebook e Instagram. Meu Deus! Quer dizer, o sujeito está na empresa fazendo o quê? Então, assim, é um exercício para nós gestores, né? Como lidar com a dispersão das pessoas, quer dizer, fazer com que as pessoas estando realmente estejam. Você já pensou sobre esse tema? Certo. É impressionante. E o interessante é que, às vezes, esse cara passa tanto tempo no Facebook, né, na rede social, e o patrão que é o explorador, né? Ótimo, ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Gente, é um problema sério. Eu listei aqui. Veja, eu tive o orgulho de ser o primeiro juiz a fazer palestra no HSM Management, né, que é o maior encontro da América Latina sobre gestão para executivos, para C-Level. E aí saiu esse artigo que você conhece, né? A gente conversou sobre ele já no passado. E eu quero passar muito rapidamente aqui, só para o pessoal ter uma ideia. Quem tiver interesse, depois está autorizado, se quiser pegar e mandar para todo mundo o artigo, né? Copiar e mandar. Mas eu só quero passar aqui e fazer um overview. Vamos lá, eu já falei do problema da juizite, que às vezes o chefe tem a chefite, tem aquela inflamação, aquela doença, né? Que tem a questão da arrogância, sentimento de Deus, e um problema que é não dar satisfação. Meu amigo, se eu, juiz, e se você, chefe, não dá satisfação usando o poder que a gente tem, as garantias que a gente tem, as minhas do cargo e as suas da sua posição, meu irmão, vai ter uma conta a ser paga. A gente tem que dar satisfação, sim, eu tenho que dar satisfação e você tem que dar satisfação. Ah, a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Meu irmão, esse tempo já passou. A sociedade está aí com um monte de boicote, às vezes injustos, absolutamente injustos. Então você tem que aprender a se comunicar, cara. Você não está sozinho no mundo. Eu lamento. Outro problema, encastelamento. O chefe, o gestor, o CEO, que se isola de todo mundo, se protege, tem menos problemas, mas também tem menos contato para resolver o problema. Uma das coisas, outro dia, Zé Carlos, um juiz fazendo uma live pela JUF, pela Associação dos Juízes Federais, pelo Departamento Cultural, me chamou para... E uma das perguntas que ele fez assim, William, todo mundo sabe que os teus funcionários te amam. Como é que você faz para ser gostado? Como é que você faz para as pessoas gostarem, o teu funcionário gostar de você? Cara, faz toda a diferença se o seu funcionário gostar de você ou não. O meu e o seu. E o encastelamento prejudica isso. Como é que você trata os seus clientes internos, os teus funcionários, os teus colegas? Como é que você trata os teus sócios? Os teus clientes externos, como que você trata o consumidor e a sociedade de um modo geral? Outro problema do encastelamento, quando você alcança o sucesso, você acha que o sucesso você não precisa mais dar satisfação a ninguém, que você sabe tudo. Irmão, o mundo está andando rápido demais para a gente saber tudo. A gente tem que estar o tempo todo fazendo pergunta, ouvindo. Olha só, os meus filhos são um desafio. Um tem 13, outro tem 10. Cara, o mundo deles é totalmente diferente do meu. Se eu não me interessar, eu vou ficar mais velho do que eu já sou. Velho a gente já é, tá? O juiz está te dando uma sentença irrecorrível, meu irmão. A gente está velho. A garotada aí, você tem que ouvir esses caras. Mas vamos lá. Outro erro comum, perda do foco do sentido de missão.
Tem juiz que, infelizmente, está preocupado com promoção, com comodidade, com a sua carreira e que não quer mais prestígio, tem medo de ser criticado, porque quando você dá uma decisão, sempre vai aparecer alguém para te criticar ou, às vezes, para te ofender, e tem que ter peito, tem que ter coragem para meter a caneta. E você, empresário, também tem. Infelizmente, a gente sabe, muitos não vão entender, mas às vezes você tem que cortar uma parte da equipe para salvar a empresa. E não é porque você é malvado. Eu estou cansado de ver empresários sofrendo de demitir. O cara não demite, acordei mal-humorado, vou demitir 10%. Vou reduzir. Não é assim que funciona, gente. A gente sabe. Eu sei. Infelizmente, nem todo mundo sabe. Agora, tem CEO, desculpe, que só pensa em bônus, em participação em resultado, em receber convite para outra empresa. Não pensa, Zé Carlos acabou de falar, não tem um pensamento de longo prazo. Não tem um comprometimento com a empresa, não tem um comprometimento com o consumidor. Isso é complicado. Outra coisa, outro erro. Quando dá certo, vai para o espelho e se acha o máximo. Quando dá errado, vai para a janela para procurar um culpado. Esse conceito não é meu, é do Jim Collins, autor de um livro fantástico, Empresas Feitas para Durar. Então, meu irmão, quando dá errado é que você tem que ir para o espelho e falar onde que eu tenho que fazer melhor da próxima vez para melhorar. E quando dá certo é que você vai para a janela e chama a equipe. Você nunca vai ver eu receber um elogio como juiz ou dar uma estatística, que eu publico as minhas estatísticas nas minhas redes sociais, sem dizer que as vitórias não são do William Douglas, as vitórias são da vara, são da equipe. Então, você, chefe, você, gestor, toma cuidado para não perder o foco e o sentido de missão. Cuidado que você pode ter a dispersão que a gente estava falando agora há pouco, que o teu funcionário tem, mas você pode ter isso. Tem juiz que tem medo, mas tem CEO que tem medo de decidir. E a falta ou a demora da decisão já é uma decisão. Tem que ter coragem. Outro erro que alguns juízes e alguns CEOs cometem, para de estudar, não está se atualizando. Por exemplo, o Zé Carlos, vou praticar uma inconfidência, ele é um dos caras que mais lê livro. Ele está o tempo todo lendo livro, então ele está o tempo todo se atualizando. Agora, ele faz isso, eu tenho que fazer, você que está aí, vai gastar tempo. Dane-se, se vira, dá teu jeito, porque esta leitura extra pode ser a sobrevivência da sua empresa, do seu time, da sua corporação. Conhecimento deprecia, né? É bem depreciável. Outro problema que os juízes têm, os desembargadores às vezes têm, e que os CEOs têm, medo dos jovens, medo daquele garoto lá com a faca nos dentes, cheio de ideia nova, cometendo alguns erros, ok, mas com entusiasmo, que só a molecada tem. Então, infelizmente, quando eu entrei na magistratura, eu apanhei muito, porque eu cheguei cheio de ideia. A primeira ideia do juizado especial foi minha, estagiário na Justiça Federal foi minha, escola da magistratura. Eu só tomei bomba. Tipo assim, quem é esse moleque aí querendo aparecer? Eu ouvi isso mais de uma vez. Claro, eu tive os desembargadores que apoiaram, que curtiram. Pô, que legal. Tive. São os que são meus amigos hoje. São os que eu tenho vontade de conviver. Mas eu também tive muita gente me batendo. E eu era moleque ainda, não tinha maturidade para saber como é que é isso. Se eu voltasse no tempo, eu iria mais devagar. Mas o fato é, meu irmão, se tem um garoto, uma garota, com a faca nos dentes, cheio de ideia maluca, meu irmão, ouve esse cara. Porque esse cara, primeiro, vai te rejuvenescer, vai ser aquele negócio de vampiro bebendo sangue, né? Para ficar mais jovem. É isso, tem que beber o sangue dos jovens para remoçar. E pode salvar a sua empresa. E pode ser o seu futuro sócio, porque você tem que distribuir lucro. Então, e agora, para terminar, bem, esse negócio do jovem volta o papo da gente lidar com o envelhecimento, tá? A gente é muito mais malandro, muito mais rico, muito mais safo. Alguma conta a gente tinha que pagar, a gente é mais velho. Né? Então, vamos lidar bem com esse processo. E, por fim, ainda na questão dos problemas,
Uma das coisas que o Sun Tzu, e eu tenho um livro sobre Sun Tzu, sobre a arte da guerra, é que ele diz que a arte da conquista é conquistar sem destruir. Eu quero dizer para você que já é gerente, que já é CEO, que já é dono de empresa, cara, você deu certo, você venceu na vida, você chegou longe pra caramba, você está na classe A, você está lá em cima. Cara, você tem a obrigação de ser feliz. Você tem que cuidar da tua saúde. Você tem que ter tempo para a tua família, para o teu filho. Sabe por quê? Porque se você não tiver, meu irmão, como é que a gente vai ensinar isso para o cara que é o operário de chão de fábrica? Você tem que conseguir, irmão. Irmãzinha, você tem que conseguir. Você tem que ter o teu dia de descanso. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas você tem que ter uma hora que você desliga e é seu para fazer o que você gosta, que é da família, que é da refeição. Ah, não vai ser todo dia, mas tem que ter um momento, e isso está nos 10 mandamentos, que é a sabedoria milenar da Bíblia, em que você vai parar. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você recebesse uma ligação agora de que sequestraram o teu filho, que sequestraram tua mulher, quanto que você pagava de resgate? Imagina, desculpe, não é agradável, mas papo de amigo. Quanto que tu pagava de resgate pelo teu filho? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Não, quanto? O que você dá pelo teu filho? Segunda pergunta. Se eu te oferecesse agora 10 anos a mais de vida com saúde, bem, tipo assim, se eu ia morrer com 60, eu te dou 70. Se eu ia morrer com 70, eu te dou 80. Mas não é só te dar 10 anos. Eu vou te dar 10 anos bem, né? Conseguindo fazer as coisas legais que o seu dinheiro pode comprar. Quanto que você pagava para mim? Se eu falasse assim, ó, me dá a chave do teu carrão aí, eu te dou 10 anos de vida. Faço. Você me dava apartamento, você me dava um monte de coisa. Sim ou não? Sim. Sim. Aí eu te faço uma pergunta. Você pagava fortuna para resgatar o teu filho do sequestrador. Qual foi a última vez que você saiu para almoçar com o teu filho? Qual foi a última vez que você foi com ele fazer um programa que ele gosta? Porque aqui em casa, gente, eu tive que aprender a jogar Uno, um joguinho de carta aí de criança. Por quê? Cara, porque meu filho quer jogar Uno. Eu consigo escapar de algumas coisas de videogame que eu sou completamente incapaz, oligofrênico mesmo, mas tem coisa que eu faço. Então, irmão, nessa nossa conversa, cara, eu não vou te dar uma solução jurídica para os problemas da tua empresa. Não é para isso que a gente está batendo papo aqui. O troço é muito mais sério, entendeu? Aí eu pergunto assim, quanto você pagava de sequestro de uma pessoa que você não está dando atenção? O que eu mais ouço é empresário que não cuida da saúde até o dia que tem um ataque cardíaco. Aí, no dia depois do ataque cardíaco, se sobreviver, com o corpo que restar, aí está lá ele cumprindo o que nunca cumpriu antes, porque viu que é sério. Então, a minha conversa hoje com você, irmão, é o seguinte, cara, você tem que arrumar tempo para a tua família, para as pessoas que você gosta, pode ser tua família, teu amigo, não sei se é problema seu quem vai ser, mas você tem que ter tempo para estar com alguém. E outra coisa, você tem que arrumar tempo para cuidar da tua saúde, que senão você conquistou e destruiu. E nessa hora, amigo, quem é o juiz aqui é você, não sou eu. Você é que vai julgar isso que eu estou te dizendo. E a partir do momento que você julga, você vai tomar as suas decisões. Aí... nós somos nosso principal ativo, né? Hã? Nós somos o nosso principal ativo. Se a gente não cuidar da gente... Isso, exato. Tá. Só confirma quanto que eu te admiro. Vamos lá. Doutor gente, só para terminar aqui, eu ainda tenho aqui muita coisa para falar, mas eu queria terminar aqui, até pelo tempo, só terminar dizendo o seguinte.
O Oliveira, ele é especialista em direito tributário, trouxe ele por causa do quanto ele conhece de contabilidade e de direito tributário, trouxe para a editora. No direito tributário, a gente estuda a curva de Laffer. E eu escrevi um livro sobre como ter sucesso, e uma das pegadas é que a curva de Laffer não se aplica só em direito tributário. Você tem que aprender curva de Laffer nos relacionamentos. E tem uma coisa importantíssima. O tio Ben, o tio do Homem-Aranha, disse para o Homem-Aranha o seguinte: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Você que está aí gerindo a empresa, dono da empresa, você que está comandando, meu irmão, são grandes poderes. Parabéns para você. Você merece chegar onde você chegou, não tenha dúvida disso. Não te colocaram, você não está aí por acidente, você mereceu. Meus parabéns por isso. Use bem, aproveite, curta a vida, faça o que precisa ser feito. Mas olha só, você tem grande responsabilidade. Você pode melhorar a vida das pessoas, você pode melhorar a vida do país, você pode melhorar a vida da sua família e, principalmente, você pode e deve melhorar a vida para ser devida e justamente recompensado por tudo que você já conquistou até agora. Eu, como seu colega, como alguém que compartilha tantas dores semelhantes, eu queria dizer que eu gostei muito de poder vir aqui e dizer isso. Cara, meus parabéns por até onde você chegou. Nunca a sua família, o seu país e a sua empresa precisaram tanto da sua habilidade, da sua garra, da sua inteligência, da sua capacidade que te trouxe até aqui. Então, use isso, a gente está precisando, o país está precisando. E cuide bem de você, tá? Que tenha bom cuidado de você. Seria algo que eu gostaria de compartilhar aqui contigo nessa noite. Espero ter sido útil aí nessas ponderações. Eu falei metade do que eu anotei para falar, tá, Zé? O resto, depois a gente manda o artigo. A gente marca uma outra para continuar. E, doutor William, o senhor falou muitas coisas maravilhosas. Uma que me chamou a atenção é o ambiente que é desenvolvido no seu trabalho, né? A gente encontra com executivos de todos os tipos. Eu conheço alguns executivos que ficam muito preocupados com a sua imagem, que querem passar uma imagem de que são boas pessoas. Assim, não é por aí, né? O que eu sou é problema meu, o que o senhor é problema seu. As pessoas, no fundo, vão enxergar o que nós somos de verdade, né? Então, assim, menos preocupação com o parecer e, de fato, vamos vivenciar mais os nossos valores e o que a gente acredita, né? Nós acreditamos no poder da verdade, né? Se, porventura, os seus colaboradores lhe oram e produzem, contribuem para um bom ambiente de trabalho, é porque eles percebem a verdade nas suas palavras e nas suas ações, né? E aí, fazendo então, uma analogia com o nosso presidente, cada um com a sua posição política, mas o nosso presidente é muito coerente nas ações dele. Nós temos a obrigação de sermos coerentes e verdadeiros nas nossas ações. Não é verdade? Porque a verdade liberta. Isso foi dito há 2000 anos atrás e continua sendo verdade hoje. As pessoas estão muito, muito sensíveis, elas querem bons comentários. Não, uma atitude de amor é uma atitude de verdade. Pode ser que no momento a pessoa, o teu funcionário, o teu sócio não entenda, mas você não precisa ser grosso, você não tem o direito de ser indelicado, mas é sua obrigação, com vista a um relacionamento de longo prazo, a uma relação saudável, falar a verdade. E isso vai gerar um bom ambiente de trabalho. Algumas pessoas não vão se adaptar na sua empresa, né? E aí é legal que elas busquem, então, uma empresa que tenha aderência com os traços culturais ou com os valores que ela pratica, né? Mas, assim, o que a gente enxerga é que só sobrevivem as empresas que praticam e respeitam uma cultura organizacional de sucesso. Uma cultura organizacional de sucesso é uma cultura que passa por verdade, é uma cultura que passa por visão de longo prazo, é uma cultura que passa por fazer o que é certo. O senhor falou uma coisa muito legal, o sentimento de missão. Então, assim, qual é o meu propósito, né? What am I doing here? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui a passeio, né? Então, se eu puder investir um tempo cuidando de mim, como o senhor bem falou, cuidando de mim do ponto de vista de saúde, cuidando de mim do ponto de vista de lazer, mas também da minha alma. Eu tenho que olhar para dentro. Então, assim,
A gente apregoa na empresa assim, menos tempo de Facebook, menos tempo de Instagram. São plataformas maravilhosas, são ferramentas maravilhosas, né? Mas assim, eu tenho que respeitar um tempo de uso para que eu não prejudique outras coisas que eu tenho que fazer. Não estou aqui apregando aversão a essas coisas, não, né? Mas por que não parar um tempinho para meditar, né? Por que não parar um tempinho para que tal praticar a gratidão? O principal beneficiário, quando eu pratico a gratidão, sou eu mesmo, né? Então, assim, e quando a gente dissemina isso na empresa, de alguma forma, esse tipo de coisa volta para a gente, né? Então, verdade, gratidão, comprometimento, alinhamento, essas são características de profissionais de sucesso. Doutor William, nosso tempo está terminando. Eu quero lhe agradecer. Disse no início da nossa conversa, a sua agenda é extremamente cheia e a gente se sente muito prestigiado de poder contar com o senhor aqui, né? Eu falo não só por mim, mas pelas centenas de milhares de pessoas que admiram a sua trajetória ao longo de todos esses anos. E assim, ninguém sustenta uma história de sucesso por muito tempo se não for verdade, né? Porque em qualquer lugar tem muito artista, né? Tem gente muito criativa, né? Tem gente de todos os jeitos, não é verdade? Mas assim, são poucas as pessoas que a gente tem como... Eu não vou dizer unanimidade para não ser injusto, mas quando a gente olha um camarada que tem um determinado posicionamento religioso e as pessoas que são de uma outra religião o admiram. Quando a gente vê pessoas tão diferentes comentando de uma forma tão positiva e entusiasta uma personalidade, alguma coisa de verdade ela deve ter, né? E aí eu falo com conhecimento de causa, que bom que o senhor existe, o senhor faz a diferença, não só no seu trabalho, mas como pessoa, e peço a Deus, cada um com a sua religião, que permita que o senhor alce voos maiores, que o senhor possa colocar o seu sentido de propósito a serviço do país, né? Nós que somos oficiais do Exército, da Reserva, né? Desenvolvemos isso e carregamos isso para a vida inteira. Doutor William, foram diversos os comentários aqui. Deixa eu só falar uma coisa para você. Claro. Quero agradecer. Alguma das coisas que você falou eu já incorporei aqui ao meu roteiro para a próxima ser melhor. Vou depois disponibilizar a revista da HSM, tá? E quero dizer que eu tenho um livro que fala da Bíblia sem falar da religião, que é esse aqui, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso. Esse livro já passou de 300 mil exemplares vendidos. Nos Estados Unidos, em inglês, vendeu 40 mil. Já está na Europa, na África. Estamos traduzindo agora para o polonês. Está na América Latina toda em espanhol. E é um livro que não fala de religião, mas fala da sabedoria da Bíblia. Então, quero só deixar aqui como recomendação o livro Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. E esse livro, que é um livro que eu relacionei o que a Bíblia ensina sobre sucesso, que serve para qualquer pessoa, volta a dizer, não fala de religião, e que é o que eu aplico tanto na Quarta Vara quanto na editora Ímpetus e que tem funcionado. E, mais uma vez, Zé Carlos, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu tenho muito orgulho de ser teu amigo. Nós é que agradecemos. Doutor William, as perguntas que foram feitas, que nós não conseguimos responder, porque a pauta é maravilhosa e enfim, não deu tempo, avisar quem está participando da nossa live que nós vamos responder aí ao longo da semana, tá? Então, fica à vontade para entrar em contato com a gente aqui no Instagram, @Oliveira_Carvalho, ou fica à vontade para visitar o nosso site, no www.oliveirecarvalho.com. Até o fim da semana a gente termina de responder tudo isso. Espero poder contar com o Dr. William Douglas numa próxima live. E na semana que vem nós vamos receber aqui o senador da República, Flávio Bolsonaro. O tema da semana que vem, aqui na nossa live, vai ser medidas econômicas, medidas para retomada do crescimento econômico, né? Vai ser tão interessante quanto o nosso bate-papo hoje. Doutor William, muito obrigado. A você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Até terça-feira que vem, às 18 horas. Um abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.